produtores, eu sou o Robson Bota. Estamos aqui começando então a série Carinata Além do Grão. Essa série que vai trazer informações sobre tecnologia, inovação, principalmente sobre essa cultura aí que vem ganhando espaço aqui na América do Sul. Estou aqui hoje com o Felipe Minarelli e a Tamara, vai me ajudar aí também a desvendar ou falar sobre essa cultura, do potencial que a gente tem. Tratando desses assuntos aí, eu já passo aí a bola aí para o Phil. Phil, o que é a Carinata? Para que ela serve? E aí depois, Tamara, já vem trazendo aí também um pouco sobre a origem dela, da onde que vem essa Brassica Carinata aí. Phil. Não, maravilha. Olá, pessoal. Prazer, Bota. Tomara que seja algo bem instrutivo para todo mundo. Eu vou pedir licença, porque eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de como que surgiu a Carinata também, né? E aí, acho que ele linka com tudo que tu perguntou. A Nufarm, a gente está entre os top 3 do mercado global sobre a cultura da canola. Então, a gente já é acostumado a trabalhar com brascas, a gente tem um centro de inovação espalhado pelo mundo inteiro, a gente tem um centro que trabalha no Vale do Silício da biotecnologia, né, na Califórnia. Então, num determinado momento, a gente procurou, sondou uma empresa que já vinha resgatando os acessos genéticos da Carinata. Né? O centro de origem da Carinata é na Etiópia, lá na África. Então, até por isso que o nome comum dela é mostarda da Etiópia, mostarda da Abissínia, né, em alguns lugares. E então eles estavam reunindo e já vinham fazendo alguns testes no Uruguai. Então era uma empresa canadense e aí a gente viu muita sinergia com o nosso negócio já de canola. Então tudo funcionava, já tinha melhorista, já tinha laboratório, rede de ensaio. Então a gente acabou comprando essa empresa, né? E hoje no mundo a gente tem mais 2 acessos, que é, sei lá, 5% até menos da quantidade de acessos que a gente tem. E aí a gente colocou a Carinata para entrar nesse mesmo jeitão de trabalhar com canola. Então, eu digo que a Carinata é igual o filho do elefante, né? Já nasce grande porque tem por trás toda a empresa, toda essa expertise da canola da Nufarm. Dito isso, a gente começou a trabalhar esses acessos genéticos. Então, no começo a gente tinha um monte de material, uma variabilidade genética gigante, mas a gente ainda não tinha um produto que pudesse ser comercial. E em questão de 2, 3 anos, a gente já conseguiu desenvolver a primeira variedade de polinização aberta da Carinata. Naquele momento, foi super interessante que a gente conseguiu chegar num primeiro produto comercial, né? Sair de todos aqueles acessos e chegar no produto comercial. Dado 2, 3 anos, a gente já tinha o primeiro híbrido de Carinata, que foi a Nujet 400. O nome Nujet também é interessante, que é a fusão, né, de Nufarm e jet de avião. E aí, ela era uma cultura já mais domesticada, com todo o benefício do híbrido. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Começamos a produzir e em seguida veio a Nujet 350. Tá? Então, essa foi o histórico de como que ela surgiu pra gente aqui. E o mercado, quando a gente também adquiriu a AgriSoma, eles já vinham em conversas com o mercado europeu. Então, eles queriam encontrar onde que a gente conseguiria posicionar esse produto aí. E a BP, a British Petroleum, foi quem venceu essa disputa e acabou virando a nossa sócia na Carinata. Então, a grande vantagem da Carinata é essa, que a gente já nasce com o nosso cliente extremamente animado por esse produto. É bom saber esse início, né, de onde que ela veio, lá da região da Abissínia lá, né? E ela chegou no Brasil em que ano, ou na América do Sul que ela chegou aqui? Como que está sendo os trabalhos de adaptação também desse híbrido, né? E como que tem sido essa adaptação aqui no Brasil? Prazer, meu nome é Tamara, né? É um prazer estar participando dessa conversa aqui com vocês. O Phil falou muito bem, né, do centro de origem da Carinata. A Carinata é uma brasca, da mesma família da canola, né? E ela é originária da hibridação entre Brassica nigra e Brassica oleracea. A Carinata ela é uma cultura oleaginosa, então os grãos têm um teor de óleo aí de aproximadamente
42%, até podendo chegar em teores muito maiores de óleo, né? E experimentalmente no Brasil, nós já viemos trabalhando com ela por aproximadamente 4, 5 anos, né? Mas ano passado nós tivemos o nosso primeiro ano pré-comercial e esse ano o primeiro ano comercial. Quanto à adaptação, a Nufarm sempre se compromete, né, a trazer o melhor para o mercado. Então, hoje no Brasil, nós temos 9 experimentos de híbridos pré-comerciais. Então, temos o híbrido no Jet 350, que é o mais plantado no Brasil, né? 99,9% das áreas é a no Jet 350, que é um híbrido plástico. E justamente por conta da carinata ter o centro de origem dela na Etiópia, é um ambiente também de clima tropical, né? Com condições parecidas ou similares com o que a gente tem no Brasil. A cultura tem se adaptado muito bem aqui, principalmente na região sul, e a gente vê o potencial também para adaptação em outras regiões, né? Pode ser que a gente tenha, sim, algumas dificuldades um pouco maiores, né, em algumas regiões, mas é um híbrido plástico que se adapta em várias regiões do Brasil. Sabe que tem um ponto interessante que eu vejo disso? Porque todo mundo pensa que a carinata se comporta igual a canola e pode ser plantado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Canadá. E aí a gente tem visto, né? Acho que muito por causa do centro de origem. Até o Bota sabe da história, Bota. Tá te perguntando da onde que veio a canola e por que tem esse mito aí da canola ser de região fria. Então a gente tem visto aí, o pessoal sempre pergunta, né, se a canola é igual à carinata, né, ou não. Então a gente assume aqui que a gente tem chamado ela de prima de segundo grau, né. Então não é exatamente a mesma coisa, né, até pela questão de utilização. Então a canola, há tempos atrás, ela era especificamente para combustível, né, ela tinha uma questão de ácidos erússicos, né, que inviabilizava ela para consumo humano. Então teve um melhoramento dessa canola, né, que na verdade era couza, né? E aí depois teve um melhoramento, uma seleção genética lá no Canadá, que tirou então esses ácidos aí presentes no grão da couza e transformando ela em canola, né, que é a abreviação de Canadian Oil Low Acid. Então a abreviação de canola. Então essa canola hoje é possível ela então descer para alimentação humana, animal e também para biocombustível, né? Então a maior parte do mercado dela aqui no Brasil é para consumo humano, né? E esses últimos anos aí tem mudado um pouco aí o mercado da canola, tanto para exportação como também para biocombustível aqui no Brasil. E a principal diferença entre essas duas aí é que a carinata, né, ela é exclusivo para biocombustível, justamente porque nós temos uma concentração aí no grão de ácidos erússicos e glucosinolatos, né? Então, basicamente, essa diferença na planta, né, por elas serem brássicas, né, a questão de fisiologia, né, a parte da planta ali é um pouco difícil de diferenciar, mas no decorrer do ciclo ali, depois a gente consegue diferenciá-la bem. A Tamara consegue diferenciar fácil, né, Tamara? Como você faz só depois que tem canola e carinata? O momento mais fácil de diferenciar é a partir do florescimento, né? O florescimento da carinata e da canola, os dois estão maravilhosos, são muito bonitos, mas a canola, ela produz flores com um amarelo mais vistoso, né? Principalmente, e a carinata, ela produz flores com um amarelo um pouco mais palha, né? Enfim. E também o hábito do florescimento, né? A canola, ela produz flores numa haste principal, enquanto a carinata, ela produz flores nos ramos secundários também. E aí a gente tem que dar o crédito pra Fernanda do nosso time, que ela descobriu um jeito mais fácil ainda de diferenciar. A canola, as flores dela, ela cresce pra cima e a carinata, ela cresce pros lados. Não, a sílica, né? O contrário, perdão. As sílicas, Então a canola cresce pro lado e a carinata cresce pra cima. E acho que tem mais um ponto, né, Bota, de diferença das duas, não tem? A gente tem como por ser nova aqui no Brasil, né, nós estamos trabalhando com ela aqui no Brasil há 3 anos, né, então as informações que tem, né, sobre carinata não são daqui, então a gente está entendendo muita coisa, tentando entender. A gente tem visto que a carinata, apesar de a nível mundial ser tratado como um material de ciclo determinado,
Aqui no Brasil, ela tem sido de ciclo indeterminado, né? Então, ela continua crescendo aí após o florescimento, né? Essa é uma das principais diferenças delas. E quando nós vamos para o final do ciclo, talvez seja isso que você estava me perguntando, né? É isso aí. Quando nós vamos para o final do ciclo e maturação, né? Então, a gente vê que a canola, ela começa a maturar de baixo para cima e a carinata é de cima para baixo, né? E aí lá no final é bem mais fácil nós diferenciarmos elas, porque uma tem grão escuro, um grão preto, a canola tem um grão preto e a carinata tem um grão dourado, um grão ouro, né? Ouro. Então, falando um pouco aí do grão, né, Phil, a gente tem essa especificidade aí do grão da carinata, e qual que é esse mercado aí? Para que serve esse grão da carinata? Bem lembrado. No fim, eu acabei falando da nossa parceira e ficou no ar, né? A carinata, como a gente tem essa sociedade com a BP ela é muito forte no mercado de aviação na Europa. Então, o mercado mundial, mas principalmente o mercado europeu, está passando por uma transformação. Então, lá, eles não conseguem fazer a geração de crédito de carbono. É muito difícil, na verdade, a geração de crédito de carbono, porque já é um ambiente muito cosmopolita. Na Europa, praticamente, onde podia produzir, produzem. Então, não tem como ampliar a produção muito lá e a população, as cidades têm crescendo. Então, o único método da Europa contribuir com a redução de CO2, né, aquecimento global e pegada de carbono é compensando o carbono emitido. Então, eles precisam que alguém gere esse crédito, gere essa captura, e já que eles não podem fazer, eles têm que pagar para alguém que faça, ou comprar de alguém que faça. Visto isso, eles se reuniram, a gente está até próximo na verdade, começamos ontem a COP30 aqui no Brasil, e há 3 COPs atrás ficou-se definido, na verdade se estudou quais eram os principais estruturas de mercado que mais emitiam CO2 e vinham impactando, né, negativamente o aquecimento global, né, gerando aquecimento global. E aí, de todos os mercados, despontou muito o mercado de aviação. Então, eles são responsáveis, e aí literaturas que falam de 2 a 4% de toda a emissão de CO2, né, a nível global. Visto isso, eles quiseram tomar a dianteira, quiseram ir na vanguarda desse processo, entenderam a preocupação de um problema também, e falaram que colocaram uma meta que até 2030 eles fariam uma redução no mercado europeu de até 10% da emissão de CO2, e em 2050 eles neutralizariam 100% da emissão de CO2. E para isso, né, eles tinham 4 formas de fazer, na verdade. A primeira, comprando crédito de carbono, e a gente vê florestas gerando todo esse crédito de carbono e vendendo, mas é algo que a demanda aumenta e a oferta normalmente é constante. Então, o preço tende a crescer muito se eu depender dessa matriz de geração de crédito de carbono. Segundo ponto, parando de voar. Então, é óbvio, né, que você não voa, você não emite. Mas falar isso para uma entidade né, uma associação de aviação, de transporte aéreo, não é muito legal. E o terceiro ponto é melhorando a infraestrutura da aviação, então fazendo aviões mais eficientes, fazendo aeroportos que tenham que taxiar menos, então toda uma parte de infraestrutura que também reduz a pegada de carbono. E o quarto ponto, que é onde a virada de chave, é substituindo o combustível fóssil por um combustível sustentável. E dentro dos combustíveis sustentáveis, a gente vai ter uma rota que gera a partir de óleos vegetais, uma que gera a partir de biomassa, uma que gera a partir do etanol, né, e uma que gera a partir do hidrogênio. Então, temos as 4 rotas. O ponto é que a primeira rota, que é a partir de óleos vegetais, é a rota que já faz 15 anos que as refinarias já fazem isso. É uma rota que já é certificada, é uma rota que hoje
é sabido que eu posso fazer um blend, uma mistura de até 50% do combustível sem ter que mudar nenhuma infraestrutura, né, de abastecimento dos aeroportos, do avião. Turbina aguenta até esses 50%. Então, em um primeiro momento, toda a Europa e toda a movimentação desse combustível sustentável de aviação é pautada em cima de óleos vegetais. O mercado europeu, ele foi atrás disso, e aí, né, colocando também a BP no Farm nesse ponto, só que eles colocam alguns requisitos. Para se transformar, para ser um combustível sustentável, esse óleo ele tem que vir de uma área que não tenha sido desmatada a partir de 2008, tem que ser uma área que não esteja em desacordo com as leis ambientais de cada país, tem que ser uma área também que não esteja sobre a área de proteção ambiental e nem seja de povos originários. Ela tem que ser rastreável, tem que conseguir mostrar que isso acontece. E, por fim, que é o maior entrave que a gente vê hoje, ela não pode, esse óleo, esse querosene não pode ser feito a partir de uma matéria-prima alimentar. Como assim? Por exemplo, o girassol. O girassol tem aptidão alimentar. A canola tem aptidão alimentar. A soja tem aptidão alimentar. Então, eles buscam alguma alternativa que vá para esse caminho. E como a carinata tem um alto teor de ácido urúcico, disse que deixa o óleo, né, um dos componentes do óleo, deixa o óleo tóxico para a alimentação humana, eu não vou competir com o alimento. Então, hoje, a carinata ela emite 14 gramas de CO2 por megajoule de empuxo do avião, enquanto o querosene fóssil emite 89. Então, é uma redução de 85%. Está sendo extremamente eficiente. Hoje, a gente é o primeiro lugar em economia de carbono, em carbono salvo, e o segundo colocado é o dobro, e o terceiro é 4 vezes mais do que a carinata. Então coloca a gente nesse mercado diferenciado. E vendo tudo isso, a Europa ela é extremamente compradora. Hoje a gente tem tudo que se vende, tudo que se produz é vendido e falta lá para a Europa. A Europa deveria esse ano estar consumindo em torno de 3% de mistura do combustível fóssil. E talvez feche algo em torno de 2%, com muita sorte. E essa diferença de 1% acaba virando multa, acaba virando nota de justificativa dentro das empresas aéreas lá na própria Europa. Então é um mercado que está ávido por esse produto e a carinata se encaixa perfeitamente nisso daí. Muito bem, Phil. Então, né, a gente tem a produção aqui, mas a demanda é fora, né, lá na Europa que tem mais essa demanda. Mas complementando, para quem, né, acha que isso aí é só questão de Europa, pessoal que tem mais essa demanda, aqui no Brasil também, o ano passado foi aprovada a Lei dos Combustíveis do Futuro, né? Então essa lei diz o seguinte, que a partir de 2027 deverá ser reduzido 1% na emissão de CO2, né, da aviação aqui no Brasil. Né? Isso aí se estende até 2037, então chegando a 10% de redução de CO2. Então, esse mercado não é só fora do Brasil. Aqui no Brasil também nós estamos nessa linha aí de reduzir essa emissão de CO2. Não, e tem até um ponto, se a gente fosse, né, e querer substituir toda essa demanda crescente, e vai afetar também a parte do biodiesel, né, toda essa demanda com soja, que é o nosso carro-chefe, isso faria com que a gente tivesse que aumentar a área de soja nas produtividades atuais de 6 a 8 milhões de hectares fora do que a gente já produz. Ou a gente teria que abrir novas áreas, ou a gente teria que mudar o modelo produtivo aqui, mas o ponto é como isso não impactaria no preço do farelo, por exemplo. Então você tem uma cultura, acho que como a Tamara comentou, de 40%, chegando até 48% de óleo, né? Você reduz a geração de farelo, completa uma demanda necessária e sem impactar o preço de uma commodity, que de novo é o carro-chefe do Brasil. A gente tem que crescer sem destruir o que já tem, né?
A gente sempre fala, né? A cultura principal aí é a soja, né? Algumas regiões, segunda safra, o milho, né? Temos o sorgo. E a cultura, ela vem aí, né? Para o sul, encaixando no sistema de inverno, né? Rentabilizando o inverno. Para a região Cerrado aí, ela se encaixa muito bem na segunda safra, ali logo após a janela do milho, né? Então, o que a gente busca com a carinata é realmente trazer ela como uma planta de cobertura, né, que tem os benefícios aí de uma planta de cobertura, né, a gente vai tratar mais à frente sobre esse assunto aí, dos benefícios que ela tem para o sistema, mas que ela gere uma renda, né, porque o que importa realmente no final das contas, né, descarbonização, pegada de carbono, isso é muito legal, mas tem que sobrar dinheiro para o produtor e rentabilizar, e não pode impactar negativamente a cultura principal, que é a soja. Tem um ponto, Bota, assim, me marcou muito quando eu aprendi o conceito de sustentabilidade. Mudou-se a letra, mudou o jeito de falar, mas nunca saiu. Nos Estados Unidos, quando eu fiz a minha pós lá, eles colocavam sustentabilidade de uma forma que era muito, muito clara de se ver. Primeiro, eles falavam que eram uns 3 P's. Primeiro P, pessoas. Só era sustentável se fizesse bem para você. Ninguém faz algo que vá se machucar ou vá ferir a comunidade em que ele está inserido. Depois, tinha que ser bem para o planeta. Então, você quer viver bem, quer que as outras pessoas vivem bem, mas aonde a gente está situado é no planeta. E o último P, era um P de profit, que é lucro. Tá? Toda essa cadeia precisa ser alimentada, precisa ser movida. E ter lucro, garantindo uma qualidade de pessoas e de planeta, era o que fazia esse tripé funcionar. E para mim, quando eu consigo transcrever ou fazer a carinata, ela encaixa certinho nesses 3 P's da sustentabilidade. E não somente por conta do sequestro de carbono através da utilização dos combustíveis, né? Mas como ela entra num sistema de rotação de culturas, a gente aumenta a sustentabilidade de todo o sistema, né? A gente inclui uma brasca no sistema, a gente coloca a possibilidade para o produtor de gerar renda, né? E além disso, a gente tem todos aqueles benefícios de melhoria de estrutura do solo e tudo mais. E ainda um outro ponto muito interessante, e que é até uma curiosidade, né? É que durante o inverno, por exemplo, nós temos pouca disponibilidade de pólen, ou enfim, disponível, né? Uma vez que a gente tem uma cultura como a carinata no inverno, que produz flores ali, né? Enfim, a gente também observa que a quantidade de abelhas aumenta ali no sistema e tudo mais, né? Então, a sustentabilidade não é só pelo sequestro de carbono, né? Mas é em todo o sistema. Eu queria explorar um pouquinho, o Felipe falou sobre a questão de polinização aberta, híbrido. Eu queria entender um pouquinho mais, poderia trazer para nós, Tamara, essa visão? Depois eu quero voltar um pouco mais nesse assunto também do SAF, ainda que a gente pode explorar um pouquinho mais, eu acredito. Mas falando hoje sobre produto, né, e o que é essa diferenciação aí entre polinização aberta, por que nós temos um híbrido e onde que isso aí é benéfico aí para todo esse sistema? Uhum. Tá. Hoje nós temos apenas híbridos, e o que nós buscamos no nosso melhoramento genético também fica em torno dos híbridos, né? Isso porque híbrido tem maior estabilidade produtiva, né? E polinização aberta, a gente precisa ali de plantas machos e fêmeas, ou precisa de autopolinização, né? Então, hoje, o que nós buscamos no melhoramento são híbridos. No Brasil, hoje, a gente tem os experimentos dos híbridos pré-comerciais, e nós estamos testando cerca de 25 híbridos para melhorar o que a gente já tem no mercado, né? Então, a gente busca, claro, sempre aumentar a produtividade, e muito em busca daquilo que o Felipe falou, de não precisar aumentar a área, né? Então, a gente busca aumentar a produtividade para não precisar aumentar a área, e, além disso, também aumentar o teor de óleo nos grãos, de novo buscando o que o Felipe comentou antes, né? Não aumentar a área, produzir mais no mesmo lugar com um maior teor de óleo também, né? Sabe que tem até fazendo esse gancho, quando eu comentei que o mercado europeu ele fica fascinado quando a gente apresenta o case da carinata, a gente precisa provar que toda a história, tudo que foi falado é verdade. Então, isso vem através, por exemplo, da certificação. Então, existe uma equipe dedicada dentro da Anufarm que faz a certificação do grão. Então, isso daí não é uma responsabilidade do produtor, não é um custo para o produtor. O produtor, ele tem que fazer o que ele faz de melhor, que é produzir.
Então, certificação, documentação é tudo com a gente. Dito isso, quando a gente vai contar a história da carinata e capturar o valor dela, né, e rentabilizar o crédito de carbono, porque é algo que tem que deixar de ser um papel, né, tem que ser dinheiro no bolso. A gente precisa contar a história da produção da semente até o abastecimento do avião. Então, se o piloto quiser um QR Code para saber de onde está vindo o combustível dele, ele tem que conseguir ver toda a cadeia de produção. E por que eu falei isso? A Tamara comentou que a gente só trabalha com híbrido. Então, e o híbrido a gente vai ter um problema de heterose se for produzir a partir de, por exemplo, semente salva ou F2. Como eu tenho que contar a história de produção do grão, da produção da semente até o abastecimento, toda a história é rastreada. Então, todo o saco de semente que vai para um produtor, ele é rastreado, ele é feito pelo lote. Então, é um mercado que ele tem que ser muito bem estruturado desde o começo. Então, eventualmente, salvei um pouco de semente para plantar. Eu posso vender esse grão? Não. Não tem mercado para esse grão hoje em dia. Então, por isso que a gente já tem um preço diferenciado, que a gente pode falar mais para frente, mas porque ele precisa garantir toda essa cadeia de custódia do grão. A gente tem hoje, né, trabalha aí tanto com canola carinata como híbridos, né? Então, justamente para ter essa estabilidade, né, na lavoura, no estabelecimento, gerar essa produtividade de óleo que a gente espera, né? Nós já falamos que tem potencial, tem mercado, né? Nós podemos plantar no inverno, mas o que é a produtividade? O que nós estamos vendo hoje, né, nesse terceiro ano, né, segundo ano comercial? O que a gente está vendo de produtividade hoje no Brasil? O produtor quer saber. Falamos em renda, mas tudo bem. Quanto que a carinata produz hoje? Vou deixar você contar que foi seu estado que bateu o recorde até agora. Em média, né, a gente espera em torno ali de 25 sacos por hectare, né? Saco de 60 quilos, assim como a gente tem na soja, né? Então, em torno de 25 sacos. Mas a gente tem observado, sim, que tem um potencial muito maior, né? Por exemplo, nós tivemos áreas no estado do Paraná, que a gente produziu cerca de 37 sacos. A gente teve no Rio Grande do Sul também de 35, né? 37 sacos também. Então, o potencial de produção é muito maior do que os 25, né? O que a gente precisa entender, né? Como a gente consegue alcançar cada vez mais essas produtividades recordes que a gente está tendo. E aí, quanto à rentabilidade, né, Phil? A gente teve 2 cenários, né? Até, desculpa te interromper, mas a gente teve cenários que eles seguiram muito próximo do preço da soja. Hoje é uma referência que a gente usa. Então, a R$120, uma lavoura de 25 sacos com um custo de R$1.500 por hectare, a gente está falando de um lucro de R$1.000 por hectare. Mas a gente teve lavouras aí na casa dos 35, 37, vamos baixar para 30 ali, fazer uma média dos mais altos, 30, 35% mais alto de produtividade. A gente está falando a 120 de uma receita de R$3.600 com os mesmos R$1.500 de custo. Então, o que daria R$2.100 por hectare de lucro líquido numa safrinha ou numa safrinha de inverno. Em regiões que a gente teve preços de 140 a mais do que isso, então a gente está falando que o produtor pode chegar a ter uma renda de quase R$3.000 por hectare no inverno, com uma cultura de cobertura dentro da rotação, que nem a Tamara falou, e esperando todo o benefício dessa cobertura de solo ainda na safra principal, que vai ser a soja seguinte ali. Perfeito, R$2.000 por hectare aí, né? Acima de 1.500 já é uma baita renda. Eu gostaria de ter na minha lavoura essa rentabilidade aí, né? Então, plantar carinata. Vamos plantar carinata. Mas, beleza, mas falamos então da rentabilidade. Mas como que é montado o preço da carinata? Ela é baseada em quê? Né? Nós falamos aí no potencial produtivo de 25 a 30, até mais, né? Mas o preço dela é baseado em quê? Hoje a carinata, ela segue o preço da canola na Europa, na França, uma bolsa chamada Matif. A gente está fazendo alguns ajustes e muito provavelmente a gente altere para o preço da soja Chicago,
é algo que o produtor ele entende mais, o produtor brasileiro ele entende mais, o produtor paraguaio está mais também familiarizado, é a referência de valor para eles. Então, mas isso tudo para falar que a gente vai chegar, o produtor tem previsibilidade, ele pode fixar o grão dele a qualquer momento e ele tem uma referência que ele já está acostumado. Além disso, do preço dessas bolsas, a gente incorpora o crédito de carbono. Então, hoje, a Nufarm, ela organiza e vende toda a cadeia do biocombustível. O crédito de carbono não é um papel que vai na gaveta do produtor. Isso daí é rentabilizado, a gente já vende de largada esse crédito de carbono e incorpora no preço que é pago o produtor. Por isso que a gente tem momentos em que a carinata paga 5, 10, 20% a mais do que o preço da soja. Não sei se era isso que tinha perguntado. Era exatamente isso, Fio. E aí eu queria, né, na linguagem do produtor, né, o produtor, mas quem não é tão familiarizado, né, com esses números lá da Europa, né, Matif e tal, a gente tem conversado, né, produtor, quando ele está começando a fazer os cálculos de rentabilidade, se ele vai ou não plantar, ele se basear no preço da soja, talvez o preço da soja um pouco além, né? Para ele começar a fazer os cálculos. Depois ele vai sentar, né, com o nosso parceiro lá que vai negociar a semente, todos os insumos, e aí de fato ele vai definir qual que é o valor. Detalhe, ele pode travar esse valor justamente no momento que ele vai ter acesso à semente, né? Esse é um grande detalhe aí da carinata, que ele tem o mercado realmente garantido. Então não é que o produtor vá produzir, nós estamos falando aqui de rentabilidade de R$1.000, R$2.000 por hectare, mas beleza, mas para quem que ele vai entregar? Então, um dos diferenciais da carinata aí nesse mercado de culturas emergentes, né, eu diria que um dos, né, outros benefícios que ela traz aí é essa garantia de venda no momento da compra da semente. Então, o produtor não vai ficar vendido de não ter para quem entregar a produção dele, né? É o próprio contrato dele e é um requisito que a gente tem para a certificação, tá? Acho muito bem lembrado. Quando o produtor ele compra semente, no ato da compra, ele tem que assinar um contrato de venda. Então, o produtor ele sai do balcão de negócio com a certeza de como que vai ser a precificação, onde que ele vai entregar, qual que é o prazo de pagamento. Então, ele tem tudo muito estruturado. E uma grande diferença do que eu vejo em algumas outras culturas dessa mesma época é que o contrato de compra da carinata, ela compra tudo que é produzido na área certificada. Então, o produtor não é que ele vende um volume fixo e se eu passar disso, depois a gente conversa do preço. Não, é o preço para tudo que é produzido na área certificada. E se o produtor, a gente falou de 30 sacos, por exemplo, ele produziu 25, 24, então não tem nenhuma penalidade para ele. De novo, a gente vai comprar tudo que for produzido. Perfeito. Eu tenho mais dois assuntos que eu queria explorar um pouco mais ainda, tá? Que é um pouco mais sobre o SAF, certo? Talvez a gente esclarecer um pouco mais o SAF, né? Se você tem mais alguma colaboração ainda para a gente fazer, e também a certificação. Então a gente sabe que, eu acho que esses dois assuntos estão linkados aí. O produtor, para ele ter acesso, para ele poder plantar, tem que ser essa certificação. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre SAF e aí já emendasse aí com a certificação. Para a certificação, então, assim, o processo é bem simples, né? O que a gente pede para o produtor é que ele envie o CAR para nós, né? E aí a gente tem um time excelente lá no escritório, né? A Carol e a Fernanda fazem um trabalho muito bom e muito rápido também, né? Para sair essa aprovação diária para plantio. Então, através do CAR, as meninas fazem a análise da área, levam em consideração todos aqueles pontos que o Felipe comentou antes, né, de não ser em área de reserva, né, ou de povos nativos e tudo mais. Não tendo nenhuma restrição, as meninas já enviam de volta para o produtor qual é a área que está aprovada para fazer o plantio da carinata, e a partir daí sim pode ser feita a negociação das sementes, né. Depois, durante o ciclo da cultura, o que a gente precisa da certificação, para a certificação, são os manejos que foram utilizados na área, né? E depois, no final, no momento da colheita, né? Coletada uma amostra para fazer a análise de teor de óleo, né? No grão. Mas é um processo bem tranquilo, não tem nada de... Não é um bicho de 7 cabeças, né?
às vezes, quando a gente fala em certificação, gera uma preocupação, né? Gera uma certa resistência, né? Mas é um processo muito tranquilo, é mais a análise da área e o manejo que foi utilizado durante o ciclo da cultura. A gente trabalha com um modelo, né, de ganha-ganha. E para mim tem que ser assim, para tudo tem que ser ganha-ganha. Então, a gente tem um time técnico que acompanha o produtor, então faz toda a difusão de conhecimento, a transferência de conhecimento. E nesse transferir conhecimento, a gente já acaba coletando quais foram as informações realizadas no campo. E é isso que precisa para a certificação. Então, toda a burocracia é num ganha-ganha, é orgânica essa transferência das informações que eu preciso para certificar. No restante, aí é o time, né, que faz toda essa organização de dados. De novo, a gente quer fazer de forma, né, que o produtor ele se preocupe em produzir. E aí a gente abastece de informações novas, abastece de pesquisa, abastece de certificação. E aí também emendando, né, porque qual que é a importância de certificação? A gente acabou invertendo o assunto, mas faz todo sentido. E eu vou puxar o gancho para pegar a parte do combustível. O grão não certificado vale 0. Entendeu? Então, por isso que a gente tem tanto esse cuidado ao produtor querer plantar carinata, coletar a informação, o CAR da área, as informações, porque a gente não permite e não quer permitir que o produtor plante uma área que não vai ser certificado. Se o valor do grão não certificado é 0, a gente tem esse cuidado de que se o produtor... se a gente vendeu a semente para o produtor, ele tem a certeza que ele vai ter o valor no grão dele. E aí todo o contrato é construído a partir dali. Tá? Só, né, pegando a tua pergunta, então a gente tem, por exemplo, o SAF, a partir da Lei do Combustível no Futuro no Brasil, esse ano começou o primeiro ano piloto em que a gente está estruturando a cadeia, isso falando no mercado brasileiro, né? A gente fala tanto de Europa e tal, o mercado brasileiro está muito avançado. Tá? E assim, junto com poucos países, a gente assumiu um compromisso gigantesco perante os biocombustíveis e o SAF despontando. Mas a partir desse ano a gente começa a fase de implementação e estudo da cadeia do SAF no Brasil. A partir de 27 a gente entra na segunda etapa, que já é a utilização obrigatória no mercado doméstico. E a partir de 2027, né, e 28, a gente tem o start de biorefinarias no Brasil. Então, essa demanda que a gente fala tanto de óleo Europa, vai começar a acontecer no Brasil. E eu vejo, né, com muito bons olhos que a gente vai parar de ser exportador de matéria-prima, exportador de commodity, para ser exportador de biocombustível. Então, eu tenho uma memória que todo mundo queria achar um poço de petróleo em casa, né? Eu acho que a gente conseguiu achar de uma outra forma. Então, quer dizer, né, vamos deixar para falar mais nos próximos episódios, que talvez nós tenhamos um esmagamento ou talvez uma produção de SAF aqui no Brasil. É isso? Não vou dar spoiler. Isso, vamos deixar para nós falar mais na frente lá, nos próximos episódios. Então, fazendo uma visão aqui do que nós tratamos, né? Nós temos a carinata, que ela está aqui no Brasil aí nos últimos 3 anos, né? Na América do Sul um pouco mais, 9, 10 anos já. Então a gente vem trazendo todo esse conhecimento de outras brassicas, mas principalmente da canola, né? Todo esse conhecimento. Então a gente falou esses dias, né, que a carinata já é 2.0, ela já vem com todo esse conhecimento, né? A gente precisa de melhoramento. Ela ainda tem melhoramento para avançar e nos trazer produtos melhores, mais adaptados para cada uma dessa região. A gente vai também tratar sobre isso. É uma cultura que vai para o safrinha, né? Então se encaixa nesses sistemas aqui no Cerrado, nessa região centro do Brasil, mas se encaixa muito bem no inverno do sul brasileiro, né? Ela tem uma produtividade aí em torno de 2.000, 25, 30 sacos com potencial maior, né? E ela é um SAF, né? Para ser SAF ela precisa ser certificada, né? Nós temos um preço aí baseado na bolsa da canola da França, mas aqui no Brasil se aproxima aí a preço de soja balcão, né? Tem que ajustar. Então a cultura realmente que ela traz vários benefícios aí para o sistema e que traz rentabilidade para o produtor. Eu acho que nós nesse primeiro momento aqui tratamos de todos os assuntos.
sei se você tem mais algum ponto para trazer. Eu tenho uma curiosidade, sempre me pergunto, né? E aí eu vou deixar... Já que você me perguntou uma coisa, eu vou te devolver a pergunta. E se o boi comer a carinata? Vai engordar. A carinata, a gente tem essa questão de ácidos erústicos aí e a toxidez aí é no grão, né? Então, na folha não tem essa toxidez, mas ela não é palatável, né, pro boi. Então, não vai ter problema. Se cair um boi, se entrar um boi na lavoura de carinata lá, ele simplesmente vai cruzar lá, vai amassar, vai dar uma complicada, mas na melhor hipótese vai engordar. Sabe, não, mas é engraçado isso, porque a gente não tem problema de porco na carinata. O porco selvagem não come carinata. Então acaba sendo até uma barreira ali. A gente tem tanta preocupação disso daí no milho, né? Então o porco não entra. Isso é incrível. A gente tinha no Mato Grosso do Sul um bicho, né? Uma anta que morava numa lavoura de carinata ali e não comia nada. Era bonitinho de ver. Bom. Então, pessoal, indo pro fechamento aqui do nosso primeiro episódio, né? Do podcast Além da Carinata, Além do Grão. Então, eu queria agradecer a participação, a colaboração aí de todos os assuntos que nós tratamos aqui, né? E aí deixar o convite, né? Você ficou interessado na carinata, já conheceu um pouco aí sobre todo o processo, sobre toda a cadeia. No próximo episódio nós vamos trazer como manejar, como conduzir essa cultura, as características. Nós temos um produto aqui que tem muito potencial, ainda não é um produto perfeito, mas nós temos muito para evoluir, então fique atento aí nos próximos episódios de Carinata Além do Grão.